Olá, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que tudo dê certo no dia de hoje. Essa é a nossa fé. Creia nisso e determine também aí dentro de você que tudo hoje vai dar certo. Não olhe para os problemas. Confie, creia nas oportunidades e possibilidades que Deus vai proporcionar para você através da sua confiança na palavra dele. Inclusive, eu já quero deixar à sua disposição no início do nosso programa o número da nossa central de atendimento espiritual 11 3573 3535 para ligação. Se você quer mandar uma mensagem de WhatsApp, texto ou áudio 11 3573 3500 e nós temos pessoas à sua disposição para poderem lhe ajudar. Acompanhe essa matéria comigo e eu volto já. O mercado de trabalho brasileiro carrega uma triste estatística. Segundo pesquisas, muitos jovens com formação profissional não conseguem trabalhar na área escolhida. São os chamados sobreeducados. 5.400.000 graduados vivem nessa situação. Para solucionar o problema, qualificação maior que oportunidade, quem não desiste encontra o resultado. Na palestra da Prosperidade com Deus, o sonho de decolar na carreira, para muitos, é uma realidade. Quando eu entrei nessas portas, eu estava desempregada. Já tinha faculdade, experiência na área contábil e eu tive que trabalhar de babá. Eu estava, então, totalmente perturbada, com minha cabeça cansada, preocupada, com tudo, assumindo tudo. A minha filha formada e há 2 anos atrás ela se decepcionou no emprego dela e nunca mais ela conseguiu ganhar nem 1 centavo de dinheiro. A gente chegou aqui no Pacto sem nada. Nós morávamos num apartamento de 100 metros quadrados. Dentro do apartamento tinha 2 colchões de solteiro. Uma vida financeira destruída, uma falência numa padaria, né? E o casamento também destruído. Tem coisas que é você que tem que se resolver. Tem coisas que é você que tem que se decidir. Tem coisas, pessoal, que nós temos que ir a Deus e se resolver e pronto, acabou. Inclusive tirar as dúvidas de dentro de você. E se resolva com quem? Com Deus. Muda o que tem que mudar, corta o que tem que cortar, faz o que tem que ser feito, mas não ande dividido. Eu tive a direção de trabalhar como corretora de imóveis e até agora, esse mês que passou, eu fiz um propósito e eu fechei 2 vendas. Então, assim, deu uma renda de quase 100 mil reais. Mesmo quem não atua na área, na palestra, prospera com Deus através do direcionamento e novas ideias para seguir em frente. Deus dá ao homem livre-arbítrio. É ou não é verdade? E depende de cada um de nós, somos frutos e resultados das nossas próprias escolhas. E tem muita gente, pessoal, que tem amargado na vida financeira, não é porque Deus não pode abençoar, mas como Deus vai investir e acreditar em alguém que não se submete à vontade dele. Então ela está abençoada, está trabalhando hoje numa empresa muito grande. A maior coisa que eu recebi foi a perseverança e a fidelidade com Deus no altar. Fazem 6 anos que eu sou o dono. A gente tem uma vida de qualidade. Deus tem nos abençoado em tudo. Segunda-feira, receba a nova aliança do Pacto com Deus para uma vida próspera e abundante. Você que não aceita terminar esse ano do jeito que começou, ou, de repente, terminar esse ano numa situação difícil, ainda que tudo tenha começado bem. Muitos são os que começaram bem, mas do meado do ano para cá as coisas não saíram conforme planejado. E tantos outros que no início do ano, por virem as coisas indo de mal a pior, criaram aquele pensamento dentro de si, é mais um ano perdido. Mas não é não. Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que transforma, Deus é Deus que faz tudo novo. Por isso estamos vivendo aí, esse último trimestre do ano, crendo, determinando que Deus fará mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Creia nisso.
Vamos acompanhar agora testemunhos e eu tenho certeza que esses testemunhos irão despertar a sua fé e te fazer entender que Deus pode fazer se tão somente você crer. Vamos acompanhar. Seu nome? Camila. Seu? Evandro. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Olha, pastor, quando eu cheguei aqui com um pacto na igreja, eu estava desempregado, né? E em casa era o único que trabalhava e tinha acabado de se mudar. Eu tinha tanta coisa que minha mudança coube dentro de uma mala. E quando eu me mudei, perdi os parafusos da cama, eu dormia no chão, no frio, né? E nisso eu comecei a vir à igreja, né? De início eu vinha uma segunda sim, outra não. E aí as coisas foram apertando. E aonde eu peguei e falei, Deus, eu vou agora ou nunca. Eu vim na igreja e fiz um pacto com Deus. Levou a sério? Comecei a levar a sério e consegui uma entrevista de emprego. Fiz a entrevista, mas não era aquilo que Deus preparava ainda. E eu recebi uma entrevista de emprego de uma empresa multinacional. E nisso eu tinha recebido outra ligação de uma outra empresa. E aí eu peguei e fiquei agora. Só que aí Deus não trabalha com dúvida. Eu peguei, entrei no meu quarto, me ajoelhei e falei, Deus, se o Senhor tiver um propósito na minha vida, nessa empresa, que abra as portas. E no dia seguinte, essa empresa me ligou, me marcou uma entrevista, e onde logo eu comecei a trabalhar lá. E eu recebi muitas lutas lá, porque de todos que foram contratados, eu era o único que tinha um currículo menor, não tinha uma pós-graduação, e sempre via cochichando, falando que eu não ia ficar lá, né? E assim, nunca deixei de confiar em Deus, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre José, que José, para ser o governador do Egito, ele teve que passar por provações, onde ele foi escravo, onde ele foi um presidiário, e Deus fez aquilo com ele, virou governador. Então, eu sempre confiava, e isso eu fui trabalhando, e Deus abençoou. Eu consegui comprar meu carro, a gente casou, a gente conseguiu comprar meu apartamento, e a última bênção que eu recebi foi o quê? Que hoje eu fui receber uma promoção, onde hoje eu sou o gestor daqueles que antes desacreditavam de mim. Deus abençoe. Seu nome? Vânia. Seu? Douglas. Como é que era antes da aliança? Como é que está hoje, Douglas? Bispo, a gente já casou e já casou endividado, né? E assim, já foi morar de favor, vivi uma vida de miséria total, bispo. O pior momento para você? O pior momento foi a gente não ter o que comer, né? Não ter o dinheiro nem para comprar o gás e eu ter sido preso. Chegou a ser preso? Cheguei a ser preso. O pior para você? Foi o pior momento, bispo. E hoje, mais humilhante? O mais humilhante, né? E nessa de morar de favor, era humilhação total, né? Que a gente passava na empresa que a gente trabalhava, né? A gente trabalhava numa imobiliária, ali naquela imobiliária a gente era humilhado de todos os sentidos, né? E aí depois dali, bispo, de favor, Deus nos deu as nossas casas que a gente tem hoje para renda, né? A gente constrói, Deus deu a direção aqui no pacto para a gente construir. E agora, recentemente, há um mês, a gente comprou o nosso apartamento, né, de alto padrão no Anália Franco, e compramos também a nossa sede própria. Mudou tudo? Completamente. Para quem casou endividado, para quem passou por muitas humilhações, paz hoje? Só paz, bispo, graças a Deus, com o Espírito Santo, né, que foi o maior milagre que Deus fez na nossa vida. Ali Deus veio dando uma direção e, graças a Deus, hoje, para quem morava de favor, hoje a gente tem várias casas, conquistamos o nosso apartamento na melhor localização aqui da Zona Leste, né, que é o Anália Franco, e agora conquistamos também a nossa imobiliária, né, que era alugado, que a gente estava nesse imóvel, e agora a gente vai fazer a nossa imobiliária do jeito que a gente quer. Deus abençoe. Seu nome? Rony. Qual foi a vitória que fez aliança com Deus, Rony? Olha, eu estou vindo aqui tem uns 6 meses, mais ou menos. E nada acontecia. Fizeram uma amarração para mim, perdi tudo que eu tinha. Tipo, tinha um emprego bom, perdi tudo. Então, tinha os alunos do seu personal, perdi todos os meus alunos, perdi tudo que eu tinha. Chegou no zero. Zero. E aí, um exemplo, eu ganhava R$7.000, passei a ganhar R$2.000 e tinha uma dívida de 4, 5 mil. Como que eu pagava isso? E aí fiz aliança com Deus e comecei a seguir tudo que vocês passam aqui, né? Até na igreja onde eu vou.
E aí, quando tem 15 dias atrás, há uma semana mais ou menos, começou a acontecer tudo de bom. Então, todos os alunos voltaram. Hoje, eu tenho mais ou menos 5 alunos. Fiz um propósito de 10 alunos e estou no caminho. Então, tenho 5 alunos hoje, consultorias. Então, está começando tudo a andar dessa vez. Destravou. Tudo. Vão vir mais vitória. Deus abençoe. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Todas as segundas-feiras na Catedral da Fé, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, em 6 horários, acontecem as reuniões da Prosperidade com Deus. A oportunidade para quem quer ter um pacto com o Deus da Bíblia, o Deus de promessa, aquele que não é homem para mentir, mas é fiel para cumprir o que prometeu. Se você, dentro de si, colocar como objetivo estar conosco nesta próxima segunda-feira, quando vamos clamar diante da Arca da Aliança mais uma vez, eu creio, Deus abrirá portas, abrirá caminhos e você certamente prosperará. Amigo, amiga, nesse momento você precisa ter o seguinte pensamento: Deus vai fazer coisas novas e maiores. Deus não quer repetir simplesmente o que fez no passado, mas Ele quer fazer novidades na sua vida. E você pode ter certeza que se você buscar, é isso que vai acontecer. Ter um pacto com Deus é ter a garantia da vitória. Vamos agora a esse testemunho de alguém que fez um pacto, uma aliança com Deus. Meu nome é Thaís, tenho 38 anos e tenho uma agência de turismo. Quando eu cheguei no congresso, minha vida estava totalmente desestruturada. Eu não tinha direção, apesar de já trabalhar com vendas, eu não tinha direção do que fazer. Já vinha de outros segmentos de trabalho, já trabalhei com decoração, sou formada em administração de empresa, sou formada em instrumentadora cirúrgica, mas eu não conseguia me firmar em nenhuma dessas posições. Além disso, eu tinha adquirido uma dívida no banco por agir pelo coração, né? Eu fiz um empréstimo para uma pessoa da família, o qual não honrou. Então essa dívida ela ficou para mim. E eu fiquei por muito tempo fazendo de tudo para honrar com essa dívida. E eu pagava a dívida, mas adquiria outras, né? Porque era vivia tapando buracos, como a gente fala, né? O termo que se usa. E foi assim que eu cheguei no congresso. E a partir do momento em que eu fiz as correntes, Deus foi abrindo, né, os caminhos, abrindo portas. Minha cunhada ela já tinha essa agência de turismo e ela me chamou para ser sua parceira. Eu trabalhava inicialmente como parceira dela, né, captando clientes e ganhando comissão em cima disso. Só que eu levei tantos clientes para ela que chegou ao ponto, né, em que ela me chamou para ser sócia. Pouco tempo depois veio a pandemia. E aí nós do ramo de turismo sofremos bastante, porque os aeroportos estavam fechados, os hotéis estavam fechados. A gente passou 4 meses, literalmente, sem vendas, mas firme ali na fé, honrando a Deus. Deus, a partir do momento em que os aeroportos abriram, que os hotéis voltaram a funcionar, Ele foi também abrindo as portas para a nossa empresa. No ano da pandemia, a nossa empresa ganhou premiações, nós ficamos entre as 10 agências que mais venderam no Norte e Nordeste, mesmo diante da pandemia. Eu lembro que Deus me dava tanta força, né, e tanto direcionamento, que eu postava em grupos do WhatsApp propagandas de pacote de turismo e as pessoas perguntavam se eu estava louca. E foi assim que a gente foi passando por todas essas lutas, né, e Deus foi abrindo portas. Hoje eu consegui, graças a Deus, pagar minhas dívidas,
né? Consegui me abrir com meu marido, eu não conseguia falar para ele o que eu estava passando e isso também me atrapalhou muito, né, na minha fé, mas Deus me deu essa força e junto com Ele nós negociamos essa dívida, eu honrei com minha dívida, nós temos nossa casa, nosso carro, a gente viaja quando e para onde a gente quiser. E Deus foi abençoando tanto ao ponto de minha cunhada, que não era da fé, hoje também participar do congresso, porque ela via o agir de Deus, né, na minha vida, abençoando a empresa. Então hoje ela também faz parte do congresso. E a nossa empresa é extremamente abençoada, não nos faltam clientes, não nos faltam vendas, a gente não depende da variação do câmbio para vender, independente de como esteja a situação política e econômica do Brasil, a nossa empresa continua arrebentando e assim nós vamos vencendo as batalhas e graças a Deus nós temos todos esses benefícios graças à aliança que nós temos e fizemos no Congresso e o batismo com o Espírito Santo, que foi o mais importante. Ninguém mais do que Deus pode garantir para você uma nova vida. Você, de repente, já perdeu a paz por tantos problemas, está aí com a sua cabeça cheia, o estresse e, às vezes, até mesmo o relacionamento familiar, conjugal, já foi atingido pelos problemas financeiros que você tem enfrentado. É trabalhar muito para poder levar o pão de cada dia para dentro de casa, mas, no entanto, como diz o ditado, né? O dinheiro entrando pela porta e o amor saindo pela janela. Você não quer viver essa vida de altos e baixos e comprometer outras áreas que são tão importantes quanto a área financeira. Então, venha buscar uma direção, porque uma direção pode levar você a ter a visão que você precisa para alcançar os resultados e não comprometer nenhuma outra área da sua vida. Você vai acompanhar agora a história do Jorge Oliveira, alguém que sofreu durante muito tempo porque, infelizmente, creu em fake news, notícias falsas, mas quando chegou à Universal, pôde provar do que era verdadeiro e realmente alcançar uma nova vida. E a transformação, ela aconteceu. Vamos assistir. Meu nome é Jorge Oliveira Marques de Lima, sou formado em Direito e por mais de 30 anos eu alimentei preconceito contra a Igreja Universal. Notícias que me alimentavam, né, durante vários anos, que era um lugar onde as pessoas eram literalmente enganadas. Essa imagem é uma das imagens mais fortes que ficaram na minha cabeça. Porque, de fato, eu acreditei que o que estava sendo colocado sobre os ombros eram sacos de dinheiro. E isso me causou uma revolta tão grande que o ódio, a raiva pelo que o bispo fazia só aumentava. E não tinha como não acreditar. Por tudo que estava sendo veiculado pela mídia, isso aqui era saco de dinheiro. Eu confiava muito nesses meios de comunicação. Eram meios que, para mim, tinha muita credibilidade. Eu não duvidava. Charlatão. Talvez o adjetivo que mais se encaixe ao Bispo Macedo naquela época. Quando eu vi nas manchetes que ele havia sido preso por charlatanismo, eu falei assim, pronto. É o que vai se encaixar perfeitamente. Esse era o crime que mais era condenável, porque se aproveitava da inocência das pessoas. Quando as notícias eram publicadas, eu nunca questionava. Eu não confrontava se realmente era verdade ou não aquilo que era publicado. Imagens como essa daqui me trouxeram grande alegria, porque como formado em direito, como conhecedor das leis, eu achei que naquela época, naquele dia, a justiça tinha sido feita. Aquele que enganava as pessoas estava recebendo a devida punição, ou seja, pagar pelos seus crimes atrás das grades.
Um ódio sem explicação. Ouvir a voz do Bispo Macedo, então, era uma afronta. Era como se estivesse ferindo os meus ouvidos. Muitas vezes eu até percebia que ia começar um programa da igreja, uma programação, e eu de pronto, eu trocava de canal. Eu rejeitava, eu falei assim, não, eu não vou ouvir esse lixo, eu não vou me sujeitar a esse programa. Eu tinha muitos problemas, das mais variadas espécies, desde o problema financeiro, problema familiar, saúde, eu sofria com depressão, síndrome do pânico, sem falar que por mais de 35 anos eu vivi no homossexualismo. O meu emocional vinha sofrendo há mais de 35 anos. E numa troca de canais, eu me deparei com uma programação da terapia do amor. E ali eu parei por alguns minutos e comecei a prestar atenção. E uma palavra que foi dita, eu despertei. Felicidade. A felicidade era possível, mas o sofrimento venceu o preconceito. Porque eu já pensava em suicídio, eu já pensava que não haveria mais perspectiva de vida, porque eu já estava cada vez mais me afundando nesse sofrimento. E por conta desse chamado, eu cheguei até a igreja. Quando eu cheguei e tive a oportunidade de ser atendido por um pastor, e eu expus a ele qual que era o meu problema. Na verdade, antes de chegar até o pastor, havia muitos conflitos, porque eu pensava, eles vão me colocar para fora da igreja. Eles vão zombar de mim, eles vão fazer piada de mim e eu vou sair daqui pior do que eu entrei. Mas foi o contrário. E eu que cheguei cheio de preconceito, fui recebido da maneira mais carinhosa, da maneira mais atenciosa possível que um ser humano poderia ser recebido. E conforme eu fui caminhando, reunião após reunião, eu fui ouvindo a palavra. E eu fui entendendo que a vida na qual eu me encontrava, no homossexualismo, era algo que não estava em desacordo com a palavra de Deus. Foi a própria palavra revelada que me fez tomar a atitude, que me fez obedecer, iniciar esse processo de transformação. Eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Hoje sou casado com a mulher mais linda do mundo, que tem o Espírito dele. E aquela palavra que aquele homem de Deus falou, naquela chamada de televisão, que a felicidade, ela é real, é possível você alcançar. Hoje eu vivo essa felicidade, hoje eu vivo uma vida completa. Se houvesse como mensurar o prejuízo que as fake news causaram, eu acredito que não haveria preço. Não haveria preço, porque se tratava da minha alma, se tratava da minha vida. E o que mais contribuiu para que eu não chegasse até a Igreja Universal foram essas fake news. Elas bloquearam totalmente o meu entendimento. Apesar de ter formação jurídica, apesar de ser estudioso das leis, apesar de ser considerado uma pessoa inteligente, aquelas fake news, elas entraram na minha mente de tal forma que bloquearam. Mas também quando eu cheguei e descobri que todas aquelas notícias, tudo que era falado a respeito do Bispo Macedo, a respeito do trabalho da igreja, tudo aqueles atos que denegriam a imagem da igreja, quando eu cheguei ali eu vi que não tinha nada a ver. E você que de repente tem visto essas fake news, está
sofrendo, mas também está vivendo esse conflito das fake news, eu convido você a comprovar. Venha e veja. E eu tenho certeza que o que aconteceu comigo, muito mais acontecerá com você. De repente você se identificou com a história do Jorge, que por muito tempo sofreu com problemas financeiros, problemas familiares, problemas na saúde, depressão, síndrome do pânico. E quando a pessoa está nessa situação, ela paralisa, a vida dela para, porque normalmente ela acaba vivendo em função daquela situação em que ela se encontra. Mas graças a Deus, ele teve a oportunidade de, através da palavra de Deus, colocar um ponto final em tudo isso. E hoje está aí, dando o seu testemunho. Traga o seu testemunho nessa próxima segunda-feira. Que testemunho, pastor? Só tem um problema para contar, mas qual testemunho você deseja ter? O testemunho que você deseja dar ainda esse ano. Segunda-feira você vai trazer para colocar dentro da arca. É o que diz o texto. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Nessa arca aí, olha, o seu testemunho será colocado. Nós vamos clamar, invocar a Deus e Deus se manifestará na sua vida. E eu tenho certeza que o próximo testemunho a apresentarmos aqui no programa será o seu. Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 e 19h30. Entrada gratuita, creche gratuita para os seus filhos e estacionamento também gratuito, você não paga absolutamente nada. Que Deus abençoe você, toda a sua família e que todos os seus planos, projetos e propósitos se concretizem. Um grande abraço.